Olá, bem-vindo! Está começando o programa Inspiração. Você sabe que aqui nós contamos histórias de empreendedores santistas aqui da nossa região. Isso veicula sempre no canal do YouTube do Partido Novo. Se você gosta desse tema, já sabe, curta, compartilhe, comente, fale com os amigos. Hoje nós temos mais um convidado muito especial. Eu acabei de comentar com ele. Sempre uma história peculiar, sempre uma história encantadora. Cada um que senta aqui traz um pedaço da vida para dividir com a gente e mostrar que tudo é possível quando se fala em vocação e sonhos. Quem vai conversar comigo hoje é o João Guilherme Peixoto. Ele é diretor de arte, ele é diretor e produtor de uma agência de publicidade, uma produtora, fez filmes premiados. O João tem uma vasta experiência no mundo do audiovisual e nem sempre foi empreendedor, mas em algum momento a vida falou, quer tentar? E aí você foi. Bem-vindo, João. Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo, né? Muito bom estar aqui contigo, né, Letícia? Nossos caminhos já se cruzaram tantas vezes. Tantas vezes, assim, é tão bom estar com você de novo, assim, eu me sinto muito em casa estando com você, né? Obrigada. E de fato essa história de que o empreendedorismo, né? Mas eu acho que a gente nasce com a veia empreendedora. Eu acho que isso aí está muito ligado à maneira como a gente vê. Encara a vida. É, a vida, exatamente, assim. Então, assim, eu digo que minha carteira de trabalho tem poucos registros, né, assim. Em poucos momentos da minha vida eu não estava empreendendo. Eu fui chefe do estúdio de TV da PUC de Campinas, eu tinha 20 e poucos anos, e fui funcionário da TV Tribuna. Onde eu tenho a lembrança você era funcionário da TV Tribuna. São os meus dois únicos empregos, Letícia. Na minha vida foram os dois únicos lugares que eu trabalhei mesmo como funcionário, foram esses dois lugares. Mas antes disso, você já havia empreendido antes? Sempre empreendi, Lê. Eu achei que tinha começado depois da TV Tribuna. Não, muito pelo contrário. Na verdade, assim, eu comecei a fotografar profissionalmente, eu tinha 16 anos. E já era um empreendedor, né, naturalmente, né? Então eu era fotógrafo, naquela época vendia cartão postal, né, Letícia? Assim, não se entrega por tua idade, né? Eu sei tudo. Não entrega, fala que não lembra. Então eu vendia, eu fotografava para cartão postal. Então eu viajava, eu não era empregado de nenhum lugar. Eu viajava, fotografava e ligava para algumas empresas de cartão postal e vendia minhas fotos. Ou então o cara lá da empresa X falava assim, preciso de foto de Peruíbe, sei lá, eu ia lá para Peruíbe e fotografava. Isso aí com que idade, João? Tinha 16 anos. 16? Bem novinho. Fui... É uma geração, por sinal, todos dessa geração que eu entrevistei contam a mesma coisa. Começaram entre 14 e 17 anos. Com 14 anos eu fui estagiário no escritório de advocacia. Tá vendo? Com 14 anos. Mas realmente, assim, a minha veia artística, né, assim, a coisa da arte está muito ligada, né? Então também não dava para eu não passar minha vida fazendo o que eu admiro tanto, que eu gosto tanto, que é fazer arte, né? Fui ator de teatro na adolescência, né? Depois eu fui para Manaus, meu pai era oficial da aeronáutica, meu pai era militar e a gente acabou mudando, né? Mudaram muitas vezes. Quer dizer, como eu sou o filho caçula, eu fui o que menos mudou, né? Então meu pai já estava no final da carreira, né? Mas nós fomos para Manaus, e em Manaus, como fotógrafo, eu fiz diversos trabalhos para a Secretaria de Educação e Cultura do Amazonas. Mas também não era contratado. O secretário de Cultura gostava muito das minhas fotos na época e me chamava para alguns trabalhos e eu estava sempre fotografando lá para a secretaria. Mas eu não era funcionário, também era empreendedor. E aí, nos anos 90, talvez 92 ou 93, por aí, 93 eu acho, eu fui para trabalhar na PUC de Campinas. E fui trabalhar num estúdio de TV novo, que eles tinham montado, com equipamento novo e tal, né? Nada comparado com o que a gente tem aqui hoje em dia, né? Ainda bem que eu vivi tudo isso, tive a oportunidade. Você viu toda a mudança, né? Toda, e eu sou muito antenado, né? Olha o cafezinho, João. Opa, aí sim, agora sim. Quero também. Obrigada, Max. Pena que o espectador não pode tomar com a gente, né? Tá com açúcar? Tá. E na PUC de Campinas você ficou quanto tempo? Eu fiquei até 96. Mudou para lá? Foi trabalhar lá? Fui trabalhar em Campinas, exatamente. Aí, em 7 meses, eu já era o chefe do estúdio. Assim, eu fui contratado, mas eu tenho um perfil de liderança. Tem. Assim, perfil de estudar tudo, né? Exatamente. Sabe todos os segmentos dali. Então, assim, o Recursos Humanos teve um problema com o chefe do setor, ele foi mandado embora, e aí eles fizeram um processo de seleção dentro da própria PUC para ver quais dos funcionários tinham um perfil para ocupar o cargo de chefia. Eu tinha 7 meses como funcionário só e eu acabei assumindo a liderança do
do estúdio. E era estúdio de TV, laboratório fotográfico, estúdio fotográfico, as redações, os auditórios, sei lá, era o maior setor da faculdade de comunicação. E você era isso. Workaholic, sempre. Sempre, né? E assim, sempre em busca de conhecimento. Eu sou... Você sabe, Letícia, que eu falo isso até hoje, eu estudo todos os dias. Todos os dias, não importa a hora que eu chegue, eu estudo. Hoje eu tenho estudado muito mesmo inteligência artificial, né? Sou um cara que estou sempre muito antenado, né? E tenho testado ferramenta de inteligência artificial, assim, demais. Eu tenho ficado muito atento a essa mudança. Mas eu sempre fui assim, então eu sempre estudei muito. Então, e aí eu fiquei até 96. Em 95, eu empreendi num outro segmento. Em 95 eu montei o primeiro plano de saúde veterinário do estado de São Paulo. Naquela época? Era. E aí a gente montou isso lá em Campinas e ao mesmo tempo eu já comecei a dirigir comercial de TV nesse período lá em Campinas. Que a arte sempre chamando, né? Tava lá, então eu fazia lá. E aí eu dirigi um programa também lá que chamava Pet Studio, que era um programa de mercado pet. E também montei lá um jornal de mercado pet. Mas não deu certo isso. Quebrei, foi a primeira vez que eu quebrei. Quebrei algumas vezes. Todos nós já quebramos, João. Deixa eu te contar isso. Todos nós. E aí eu quebrei, e aí eu vim para Santos. Na verdade, eu comecei a rodar o Brasil tentando achar um espaço para eu trabalhar. E vim para Santos e entrei na TV Tribuna. Então você veio para Santos quase por um acaso. Minha família morava aqui, a gente já tinha passado por Santos, né? Meu pai serviu aqui na Base Aérea de Santos. E aí, alguns irmãos casaram por aqui e foram ficando por aqui. Curiosamente, minha família foi, apesar de a gente ter passado por muitos lugares, a gente foi concentrando em Santos, né? E eu vim para trabalhar na TV Tribuna, o que foi muito importante para mim. Eu tenho uma gratidão enorme de ter trabalhado no grupo A Tribuna. Ali como funcionário, hora para entrar e hora para sair. Sim, hora para entrar e hora para sair. Hora para sair não, né, João? Porque se eu conheço você, trabalha até... Não, nunca tive hora para sair, é verdade. Eu me lembro muito assim, até que numa determinada época, a TV, contendo despesas, diminuiu o quanto ela pagava de hora extra, né? Mas eu não tinha o menor problema. Eu ia lá, picava o meu cartão e voltava. E fazia trabalhar. Porque, assim, não é o meu... Eu dizia sempre que era o meu trabalho que estava sendo feito. A entrega, né? É a entrega, exatamente. Era o que o espectador estava vendo no ar que dava diferença. Eu me lembro de colegas, inclusive, que faziam críticas. Não sei o quê. E não conseguiram se desenvolver profissionalmente por causa disso. Essa mentalidade do empreendedor, né? Trabalho como se fosse meu, que vale é o que eu estou entregando e se eu tiver outra oportunidade lá na frente, eu saio e vou em busca dela. E o funcionário tradicional, normalmente, não tem essa mentalidade. Eu trabalhei na TV Tribuna de 96 a 2002. Bastante tempo. Foi bastante tempo. Mas nesse período, por volta do ano 2000, eu já montei a minha produtora. Com a Aglair? Com a Aglair, em 99 foi, né? Eu e a Aglair começamos a fazer a 4.2, que é a nossa produtora, que existe até hoje, por sinal, a 4.2 está aí firme e forte. Foi em 99. E aí a gente começou a trabalhar junto, mas eu era funcionário da Tribuna. Nessa altura do campeonato, Letícia, eu já tinha uma certa liberdade dentro da casa para não precisar cumprir um horário muito rigoroso. O meu chefe naquele momento era o Ivan, e era um cara que eu me dou muito bem até hoje, um cara que eu tenho uma admiração por ele, assim como tinha uma admiração enorme pelo Manente. O Manente foi um chefe muito importante, um dos caras mais inteligentes e capazes que eu já conheci na vida, assim, sabe? Um dos maiores profissionais que o jornalismo paulista já gerou, sabe? Então trabalhar com o Manente foi um aprendizado enorme e eu tinha muita admiração pelo Manente. Depois fui trabalhar com o Ivan e com o Ivan, sendo meu chefe lá na Tribuna, eu tinha uma flexibilidade no meu horário. Por quê? Porque... Você comandava? Não, porque eu entregava. Não importava, assim, estava entregue. Tanto que quando eu fui pedir demissão para ele, eu falava para ele, Ivan, olha, eu não estou cumprindo todas as horas, tal. E ele falava, mas não se preocupa, não tem reclamação no teu setor. Por quê? Porque se precisasse ficar fora de horário, eu ficava. Se precisasse voltar de madrugada para que de manhã eu estivesse pronto, voltava de madrugada, fazia o que tinha que fazer e estava pronto. Então foi um período, né, de muito crescimento profissional para mim. Mas também de muito desafio pessoal. Eu sempre digo isso, assim, os meus colegas que trabalhavam comigo
tinham um outro foco na vida deles, e o meu foi realmente sempre estudar. Me lembro que no primeiro ano que eu entrei na TV Tribuna, eu entrei no dia 1º de abril de 96. Até o dia 31 de dezembro eu tinha feito por minha conta 9 cursos diferentes. Eu fiz curso, naquela época não existia a edição não linear, eu fiz curso de edição não linear, eu fiz cursos de fotografia, fiz curso de direção de TV e de cinema com a Tezuka Yamazaki, fiz curso de direção de atores, Naquele foi um ano em que eu me dediquei ao aprendizado. Por quê? Porque eu falei, não, que eu vou cuidar da minha vida. E meu filho nasceu logo mais ou menos nesse período, né? Eu tive o Daniel quando eu tinha 28 anos, né? O Daniel hoje vai fazer 26 anos, ele vai fazer 26 anos no mês que vem. E eu tinha o meu filho para criar. Eu falava, então eu vou me dedicar, e eu não tinha o perfil de quem ia ficar empregado por muito tempo. Você acreditava que a sua vocação, a sua entrega ia trazer dinheiro, benefícios, crescimento. Isso estava na sua cabeça? Porque é difícil você falar isso para alguém, às vezes, que faz o trabalho tradicional, que é empregado de alguma grande empresa. Ele não acredita que a entrega e a vocação dele podem gerar mais recursos ou crescimento. Você acreditava? Eu não tinha dúvida disso, Letícia. Naquele momento da minha vida, inclusive, eu tinha absoluta certeza de que era assim que as coisas aconteciam, mesmo se eu continuasse empregado. Mesmo se eu continuasse empregado, era importante que a minha entrega fosse nível máximo. E eu sempre procurei fazer isso. Sempre procurei fazer que a minha entrega fosse total. Mas aí chegou um momento que o chamamento foi feito de novo para montar a empresa, e nós fomos. Aí eu e a Aglaí montamos a 4.2 Produtora, e nesse período, né, assim, nesses anos todos, eu escrevi e dirigi mais de 600 comerciais de TV, né? Muitos comigo. Muitos com você, exatamente. Tive a oportunidade de dirigir a Letícia, né? E, assim, e você é uma pessoa muito fácil de dirigir, né? Então foi muito bom, né? Fiz muita coisa, né, Letícia? Assim, né? Assim, viajei por muitos lugares. Né? Eu tenho até umas fotos aí, vamos colocar, Max, do João. Desde o do início, eu vi você e a Aglair bem jovenzinhos, quando saíram da TV Tribuna. Olha aqui, João. Aqui é no Costaneira, lá no Chile? Não, aqui em Auckland, num edifício chamado... esqueci agora o nome do edifício. Parece o Costaneira, né? Sky Tower, em Auckland. Eu tô sobre uma plataforma de vidro aí, né? Foi uma viagem que eu fui fotografar para uma revista, né? Porque assim, Letícia, hoje é difícil eu me definir como um profissional que faz uma única coisa. Eu sempre faço porque eu sou um profissional de comunicação, né? Então, eu fotografo, eu tenho o meu Instagram, por exemplo, de fotógrafo, eu tenho um Instagram focado em aviação, porque eu fiz muita coisa na área de aviação, né? Eu fotografo, eu dirijo, eu escrevo, eu faço o processo de comunicação todo, de ponta a ponta. Até quando a pessoa te contrata, ela não contrata um profissional. Normalmente contrata a agência que já entrega a produção tudo pronto. Isso. Escreve, pensa, cria estratégia. Eu faço tudo isso. Né? Porque você tem esse perfil. Você sempre conseguiu estudar vários segmentos ao mesmo tempo. Sim. E acaba... Você vê, a minha formação, eu sou formado em jornalismo. Mas eu fui diretor da APP, Associação de Profissionais de Propaganda aqui em Santos. Também dei aula na faculdade de rádio e televisão e dei aula para jornalismo e para publicidade e propaganda. Aqui? É um vulcão na Nova Zelândia, é uma foto... Você fotografou muito fora do Brasil. Tem imagens lindas, tem até da Patagônia que eu vi também. Tem Patagônia, tem Antártica, tem o interior do Brasil. Eu fotografei no Amazonas, no Pantanal, nos Lençóis Maranhenses. Tem alguma destinação para essas fotos todas? Porque hoje em dia já não tem mais como vender as fotos, mesmo as exposições, porque todo mundo fotografa, né? Aqui onde... Isso aqui, Letícia, eu até trouxe por uma curiosidade essa foto, porque assim, eu tinha um sonho como fotógrafo que era fotografar baleia. Eu fui para a Antártica e não vi baleia. Eu fui para o Estreito de Magalhães, que é um lugar que também tem cheio de baleia, e não vi baleia. Eu fui para Nova Zelândia e lá tem vários tipos de baleia e também não vi baleia. Curiosamente, até tinha um passeio numa das cidades que eu fui na Nova Zelândia, que o cara devolvia 90% do dinheiro se você não visse baleia. E não viu? Não vi. Parecia que eu estava destinado a não ver a baleia. Aí, esse ano em Santos, aqui um amigo, que é o Marcos Urudovic, que está indo para a Antártica agora, inclusive, ele está navegando nesse momento, indo para a Antártica, num veleiro, um capitão, me chamou porque era um período em que as baleias estavam cruzando, passando ali mais ou menos próximo a Laje de Santos. E eu fui 2 vezes.
Eu fotografei 7 baleias esse ano. Aqui na esquina, né? Aqui. Uma delas foi aqui perto da praia do Guaiúba. Foi até assim, a gente passou o dia inteiro procurando baleia, não encontramos. Quando a gente estava chegando, o avistamento de baleia ali perto do Guaiúba, fomos e fotografamos. Bom, tem essa visão da vida, né? A fotografia é isso. O que você vê no mundo, a beleza que você identifica, você fotografa. Eu acho que a fotografia, ela tem vários aspectos, né? Um deles é esse fragmento da vida. E não necessariamente é a beleza, né? Quando eu faço fotojornalismo, por exemplo, não é a beleza, né? Mas eu penso que a fotografia, por exemplo, como estética, né? Ela tem um fragmento e que nem sempre é o melhor fragmento. Muitas vezes eu, como fotógrafo, decidi não clicar. Muitas vezes eu tive experiências em que eu decidi que era a experiência para mim. Na Nova Zelândia, por exemplo, eu tive uma experiência que eu acho incrível, que eu fui nessa praia que eu falei que o cara devolvia 90% do dinheiro. Tem uma outra coisa que eu faço, Letícia, que é me recusar a fazer passeio turístico, sabe assim, passeio em grupos e tal, eu não faço. O que eu fiz nesse episódio? Eu estava lá, numa praia que eu contratei um pescador para me levar para ver baleia. E aí, claro, não vimos baleia. O tempo fechou, foi um dia ruim. O cara pegou 2 lagostas e fomos na casa dele, ele fez a lagosta, me entregou para eu poder comer a lagosta. E eu fui para uma praia ali próxima, em que estava cheia de leão marinho, e eu fui comer a lagosta, e o resto da minha lagosta eu ia jogando pro leão marinho, assim. Uma experiência... Essa eu não tenho foto. Porque essa é a minha experiência, essa é uma visão que eu queria ter. É uma das cenas mais belas que eu vi na minha vida, assim, eu estava no Chile, numa cidade chamada Puerto Natales, e era 11h30 da noite, o sol estava se pondo, naquela época do ano o sol se punha muito tarde, era 11h30 da noite, o sol se pondo e eu dentro da água muito quente, assim, né, de uma banheira com água muito quente, olhando o sol se pôr numa montanha toda gelada. Eu não tenho foto disso. Tem coisas que eu não fotografo. Que é para viver o momento. Eu só vivo o momento, exatamente. Tem mais fotos, Max? Acho que tem, né? O da Antártica foi uma experiência incrível, eu estava próxima a vocês e eu sei que foi inesquecível, né? Tanto a viagem, o avião, o navio, tudo foi muito especial. A Antártica foi um presente que eu ganhei de uma amiga, que é a Nívia, né? A Nívia apresenta um programa até hoje que chama Amigos do Mar, né? E a Nívia é uma pessoa muito querida, e a Nívia queria que eu fosse com ela para essa missão. Era uma missão conjunta da Marinha com a Força Aérea. Na época, Letícia, estavam completando 2.000 pessoas, 2.000 brasileiros que teriam ido nessa missão na Antártica. Então, assim, eu me sinto muito privilegiado de ter tido essa oportunidade de ter estado na Antártica, né? E é muito emocionante, né? É muito emocionante porque era um sonho de criança, né? Me lembro que quando eu era muito garoto, eu devia ter uns 13 anos de idade, ou 14 no máximo, o professor Besnar, né? Que era o navio da USP, tinha ido pela primeira vez à Antártica, e eu fui ver uma palestra sobre a Antártica. E eu sonhava com aquilo um dia. E eu consegui realizar meu sonho porque eu empreendi, né, Lê? Se eu não tivesse empreendido, eu nunca teria realizado o sonho dessa maneira, né? É verdade. Isso aqui é uma foto de uma produção de trabalho, nossa, né? De gravação. A Glaíra ali. Exatamente. A Glaíra ajeitando a produção. Mais de quantos? 600 comerciais? Mais de 600 comerciais de TV. Pode passar, Max, outra foto. Aqui, prêmio. É o Fast Video, um filme que você, inclusive... Que eu ganhei? Esse prêmio foi um filme que você apresentou, em que era um filme que você mudava de roupa, lembra? Assim, fazia umas transformações. Ah, sei, é um comercial. Um comercial não foi de TV. O curta, não né? foi o curta, esse foi um comercial de TV que você... De Pixel, né? Não, foi foi do Uniluz. Da Uniluz, tá. Já sei. Antigo. Próximo. Antigo, né, Letícia? Isso faz tempo, né? Aqui onde foi, João? Foi a Nova Zelândia. Eu fui fotografar para uma revista aí na Nova Zelândia, que é o extremo norte da Nova Zelândia. Aí é um encontro do Mar da Tasmânia com o Oceano Pacífico. É um lugar maravilhoso, um lugar lindo. Outra? Isso aqui é o lançamento de um avião da Ocean Air. Esse é um viés que eu faço muito, né, Lê? Assim, Você sempre gostou de aviação, né? Eu sou um apaixonado por aviação, né? Eu tenho um simulador de voo profissional, né? Que conta a hora de voo, inclusive, né? Assim, eu estou me preparando para tirar meu brevet depois de velho, mas eu vou tirar meu brevet agora. Mas eu tive, talvez, em algumas das principais feiras de aviação do mundo fotografando, né? Eu fui a Le Bourget, fui a Oshkosh. Oshkosh é uma feira de aviação que ficam 10.000 aviões estacionados na feira, né? Então, é uma loucura.
E eu sempre tive esse viés ligado à aviação e foi um lançamento de um isso aí. Reunião de produção? Cara, a Glaí dormindo até, coitada, né? Assim, porque a gente tava... Foi uma campanha eleitoral isso, na verdade. Você trabalhou com política várias vezes, em vários momentos. Vários e aí também, momentos. você estuda tudo, não é só a gravação, né? Você Não, cria não. estratégia, Faço a monta os estratégia textos, tudo. Muitas vezes escrevo pelo candidato, né? Sim, muitas vezes. E faz a gravação, contrata as pessoas, a entrega é total. Sim, toda a parte estratégica, né? Eu sou aquilo que chamam de marqueteiro, né? Isso aí foram alguns meses depois que a minha filha nasceu, né? Cecília, eu nunca imaginei que eu ia ser pai aos 50, né, Letícia? Uhum. Eu tenho 54, Cecília tem 4 aninhos, né? Eu fui pai primeiro aos 28 anos, depois aos 50. uma experiência diferente. Muito diferente, mas é tão maravilhoso quanto, né? Assim, eu acho que a melhor coisa do mundo é ser pai. Sim. E aí eu e a Cecília, olha, que foto recentemente. mais linda. Isso é uma foto de porta-retrato, hein, João? Aí... E ela tem a curiosidade, a inteligência que você tem, porque às vezes os filhos pegam características nossas, às vezes vão ter outras, né? Mas do jeito que você gosta de estudar e que você aprende fácil... Eu tenho muito orgulho dos meus filhos. Eu tenho a impressão, e assim, às vezes as pessoas falam, né, a gente... Tem muitos pais que concorrem com os filhos. Eu não, eu adoro dizer que meus filhos são muito melhores do que eu, né? O Daniel é muito melhor do que eu. O Daniel o nível... Focado, o nível de conhecimento assim, assustador. O Daniel está fazendo medicina, está no 4º ano de medicina, está indo muito bem. Ele, além de aluno, ele também é docente na faculdade, ele dá aula de anatomia, um menino que está fazendo trabalho agora para publicar em revista científica. Cecília está começando a vida dela, mas ela tem uma curiosidade. Mas ó, pela carinha dela, eu sou dona do mundo, não é? Ela é essa. E assim, a personalidade completamente diferente. Cecília vai ser muito mais rebelde, a gente já percebe que ela tem o viés artístico mais forte do que o do Daniel, né? Daniel sempre foi muito razão, muito ciência, assim, né? Daniel, nessa idade, já me dava trabalho para escolher o presente dele, né? Porque ele é um menino com uma curiosidade científica, né? Assim, então, Daniel, por exemplo, uma vez ele pediu de presente, ele devia ter uns 6 aninhos, 7 anos, me pediu um microscópio USB, né? Então... O que mais de foto, Max? Aqui, Vanessa... No lançamento do filme Flores para Você, foi um curta-metragem. Todos estão novos, né? Já fui novo. Nós todos. O que mais? Ali o Daniel, pequenininho, né? A Glaí. Esse aqui esse é o avião que vocês foram plantar? É um Hércules, um C-130, que a Força Aérea Brasileira, inclusive, está se preparando para aposentar esse avião, né? Esse avião é o Gordo, né? Como eles chamam. Tem o Esquadrão Gordo, inclusive, no Rio de Janeiro, que é onde os Hércules ficam estacionados, né? Que foto é essa, hein? Essa é uma pomba antártica, né? Assim, então, assim, é um contraste aí, né? Se a gente fosse falar em semiótica, né? A gente ia falar desse contraste da máquina e da natureza, né? Esse branco. É fantástico. Isso é um grande avião. Isso aí é uma vila chilena na Antártica, onde eu fiquei, né? Isso aqui, Letícia, na verdade, entre essa casa e aquela pedra é mar, só que está congelado, ó. Assim, tudo aí tá completamente congelado. Peguei menos 30 graus lá. Nossa, né? Menos 30 é muito, hein? Vi aquelas pedras azuis no mar? É maravilhoso, né? Eu vi as geleiras, lindo, né? pedaços de gelo azul. Um negócio fora do... Tem mais fotos? Acho que tem. Acabou? Acabou. E, ô João, você começou a empreender e nunca mais parou. Ser funcionário nem pensar, porque você roda o seu negócio, aprende, transforma, se adapta. E o que é difícil na vida do empreendedor? Olha, Letícia, acho que tudo é difícil. Acho que não tem moleza. Não tem moleza. Primeiro, lidar com a questão burocrática e principalmente tributária. Eu acho que esse é um grande drama para qualquer microempresário, pequeno empresário. Gasta tempo, dá trabalho e é caro. Muito caro. Penso que É um sócio, o Estado é um sócio. O Estado é um sócio que, às vezes, queria estar do lado dele, né? Queria eu ser ele. Ele trabalhasse para mim, eu ia... e a gente não sente o Estado, né? Assim, agora falando de economia aí, né? A gente não sente o Estado devolvendo pra gente aquilo que a gente paga. Porque ele só devolveria, né, se ele fosse muito melhor que a gente. Isso não existe. Ser humano é ser humano em qualquer lugar, né, João? Sim. Você vai ter o quê? Um grupo de pessoas mágicas, bondosas e perfeitas, que vão pegar todo o nosso dinheiro e distribuir de forma perfeita e vão pagar menos do que nós pagaríamos e vão escolher serviços melhores do que nós escolheríamos?
Não, né? Sim, claro que não. Então não vai funcionar nunca isso. E aí nesse ponto, empreender realmente é uma dificuldade muito grande, né? Porque empreender num país como o nosso, com uma carga tributária pesada, com uma quantidade enorme de pessoas que têm necessidade de empreender, né? Porque não tem emprego para todo mundo, né? Nós estamos falando num país que beira 14 milhões de desempregados, mais de 20 milhões de pessoas que desistiram de procurar emprego, né? Então a informalidade, né, assim, que prevalece nas relações econômicas, né? Então nós temos a informalidade, às vezes, nas nossas relações comerciais, mesmo a gente tendo uma empresa estabelecida, né? Hoje eu sou sócio e diretor de criação de uma agência de publicidade que chama Altmais. Ainda tenho a 4.2 produtora, mas eu tenho uma agência de publicidade também. E é uma dificuldade muito grande, Letícia. Assim, a gente já começa o mês devendo, né? Você começa o mês falando, e agora como eu pago o meu colaborador? Como eu pago por mais que você queira investir, queira contratar pessoas, é como se o Estado não quisesse. Olha, se você crescer, eu vou te arrancar mais. Se você crescer, eu te tiro mais. Parece que não quer que gere riqueza, né? E é muito difícil, porque a gente acaba criando... eu já quebrei, né? Eu quebrei algumas vezes ao longo do tempo, porque fica tudo muito pesado. A carga tributária é muito pesada, mas a carga de responsabilidades é muito grande. Então, a legislação trabalhista, e aqui eu não sou contra a legislação trabalhista, muito pelo contrário, eu acho que é preciso que a relação empregador e empregado seja regulada de forma adequada, mas a falta de apoio do Estado nessa relação, ela deixa o trabalho do empreendedor mais difícil. Aí a gente fala assim, ou eu vou para a informalidade, ou eu vou ser cada vez menor, ou eu vou dar esse passo para crescer. Porque no momento que eu dou esse passo para crescer, as relações elas ficam mais complexas, né? Acho que, Letícia, falta um pouco, talvez, de educação, de empreendedorismo, inclusive, no país. Afinal de contas, nós temos a geração de empregos, o que gera de emprego o pequeno e o microempresário, a grande massa está aí, né? E como o empregado vê o empregador e como o empregador vê o empregado, isso precisava estar melhor esclarecido. Assim, parece que está sempre em briga, mas não precisa ser assim. Você não tem a impressão que não tem ninguém preocupado com a geração de riqueza? Porque o que gera riqueza não é o Estado. O Estado não vai gerar nada. Quem gera somos nós. É esse indivíduo que tem uma vocação e o capital dele é a vocação dele, o trabalho dele, diferente de pessoas que pensam que capital é só dinheiro. Não, o teu capital é o teu talento. Você pega o seu talento, vou fazer o que com ele? O Estado te atrapalha de tudo quanto é jeito. E você por exemplo, uma pessoa, lógico, tem um talento especial. Quem te conhece sabe a quantidade de responsabilidade, de estudo que permeiam a sua vida. Sempre assim, muita responsabilidade e muito estudo. É uma pessoa que tem uma entrega muito grande. Agora, todo mundo tem uma entrega. A gente precisa um do outro para gerar riqueza, mas o Estado parece que põe as pessoas umas contra as outras, não deixa quem tem condições de empreender gerar mais riquezas e nada anda, né? Todo mundo dependente de tudo. É uma pena, né? Porque, assim, um país tão rico, né, como o nosso país, né, com tantas riquezas naturais e com uma criatividade, né? As pessoas têm uma criatividade. Uma vez eu fiz um curso com um cara que dirigiu um filme chamado As Meninas. Não vou lembrar o nome dele agora, infelizmente, um diretor de cinema. E durante o curso ele falava assim, alguém perguntou para ele alguma coisa, como você faz tal coisa com lei de incentivo, ou sem lei de incentivo? E ele falou assim, olha só, tem uma expressão que só existe no Brasil, que é dar nó em pingo d'água. Então, dar nó em pingo d'água é coisa de brasileiro. Então, assim, a gente pega, às vezes, uma situação e a gente resolve. Né? Você vê, a gente está num estúdio aqui super bem montado, num espaço pequeno, mas super bem aproveitado, com as câmeras exatamente na posição, um absoluto conforto, né? Assim, como é que é o nome do rapaz? Max. O Max, que fez um capricho aqui tão grande. Lógico que ele improvisou uma coisa ou outra, mas assim, ele deu nó em pingo d'água. Até então, o café. O café, que está muito bom, por sinal. Então, assim, é preciso ter criatividade, né? E aí o brasileiro tem. Então, a gente tem um país que tem riqueza, pessoas absolutamente criativas. Diversas. E essa coisa de achar que o brasileiro é vagabundo, o brasileiro não trabalha, isso é uma mentira absurda. O brasileiro trabalha. É por isso que muita gente que vai tentar tocar a vida em outros países acaba conseguindo fazer um acúmulo maior de dinheiro, né, de capital, porque consegue
Porque é surpreendente o quanto a gente trabalha. O brasileiro trabalha muito. Eu trabalho muito, você trabalha muito, o Marcos trabalha muito. Uhum. A gente tem muito jogo de cintura e vai sempre pro dia seguinte, né? Vamos tentando, vamos outra vez e vamos pro dia seguinte. A gente não tem uma mentalidade na administração pública que ajude. Não consigo entender essa mentalidade que existe no Brasil. Não consigo vê-la ajudando o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento individual. Você imagina se as pessoas tivessem acesso a esse desenvolvimento individual? Olha, Letícia, eu penso que o grande segredo está na educação. Se a gente voltar no tempo, a gente for lá para o início da Revolução Industrial, os países que investiram mais em educação foram os que menos sofreram impactos nas suas economias. Por quê? Porque houve uma migração das profissões. Então, a pessoa que fazia determinada coisa, a máquina passou a fazer, ela passou a ser a pessoa que fazia a manutenção da máquina, né? Ou seja, investir em educação foi uma coisa fundamental naquele período. Se a gente for até os anos 80, né, e a gente olhar a Coreia do Sul, por exemplo... Foi ela que investiu em educação. Eles investiram violentamente em educação para que hoje os carros coreanos estejam aí entupindo as nossas ruas, né? Para que hoje a gente esteja consumindo cultura coreana, né? Então tem as novelas coreanas agora, né? Tem as músicas coreanas, né? Que as séries bombam. Então assim, tá assim, você vê, eles ganharam o Oscar, já, né? Estão produzindo... Eles investiram tanto em educação que hoje eles exportam produto cultural. Esse é o maior desejo que alguém que empreende nesse país, principalmente no meu setor, que é o setor criativo, é o que a gente quer máximo, é isso. E você acha que o Brasil ainda tem condição de fazer isso? Porque mesmo a educação aqui... A educação, não é educação mesmo, que prepara mesmo, olha, eu acho que não ensina a falar mesmo, sabe? As pessoas saem sem saber falar, sem saber falar o português. Eu acho que não tem outra solução. Fica 15 anos na escola e não fala o básico do português, não sabe o mínimo de matemática. Você ficou 15 anos lá fazendo o quê? Não vejo outra alternativa para o futuro desse país. Eu não vejo, parece um pouco pessimista, mas eu não vejo a curto prazo a gente resolvendo os problemas desse país. Porque não tem ninguém que vá fazer essa mágica. A mágica, ela é a longo prazo. Então, assim, a minha filha que tem 4 anos, pode ser que ela veja se a gente conseguir encontrar gente séria, gente que quer investir realmente em educação. Em preparar as pessoas para trabalhar e para se desenvolver individualmente. Para que elas sejam fortes e tenham condição de criar. Se você não apoiar a criatividade, ela às vezes não tem, às vezes, uma pessoa que é muito inteligente, mas analfabeta, não sabe nada, só que você conversa e percebe que ali tem uma riqueza, só que não não plantaram nada ali. É por isso que toda hora a gente ouve alguém falando assim, agora a NASA vem, né? Agora a NASA vem. Agora a NASA vem. Porque nós temos um povo que é muito inteligente, que tem muita habilidade, que tem muito trabalho. Mas ninguém investe neles. Não tem ninguém que invista. E aí o Estado, nesse caso, aí a minha opinião pessoal é o Estado que deveria investir na base da educação. Na base. E é lá atrás, não adianta. É lá no início. E aí, Letícia, assim, eu sei que a gente já estourou o tempo aqui, né? Mas assim, só para finalizar essa questão, enquanto não houver esse investimento em educação, em transformar as pessoas, nós não vamos transformar o país. Não há a menor chance disso acontecer. O país só vai ser transformado baseado na educação, no conhecimento. E hoje, com as novas tecnologias, com novos equipamentos, com novos softwares, com inteligência artificial, haverá, se a gente não fizer um choque agora, esse choque precisa ser já, imediato, nós vamos ter uma separação muito grande entre as pessoas com chance e as pessoas sem chance. E aí vão pegar esse sem chance que querer colocar a força, porque não prepararam lá atrás. E aí assim, aí a gente vai cair depois num outro problema, que é a história da meritocracia, que assim, não dá também para falar em meritocracia quando um dispara 100 metros à frente. Quer dizer, o outro que ficou para trás, ele precisa de... E se o Estado não igualar as pessoas, é o princípio da justiça, né? É tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Portanto, hoje, nós estamos diante de um grande dilema, na minha opinião, um grande dilema educacional, que é fazer com que as comunidades mais pobres, as pessoas que precisam mais, terem as mesmas chances que as pessoas que têm mais recursos. De aprender.
chance de aprender. Porque se não é chance de dar para ele, Exatamente, não é isso. Não, porque quando você chega lá num hospital, na emergência, você quer um médico que saiba, que seja muito bom e que está lá porque ele é muito bom, ou você quer um médico que foi colocado a dar uma oportunidade para ele e o cara... Não, a chance é de aprender. É por isso que assim, mas assim, o que eu tô falando é a base. A base. É lá na base, porque infelizmente, algumas gerações aí, minha geração já era. Não dá pra gente voltar pra trás e falar, olha, vamos ensinar essa geração inteira. Já era. Mas essa geração que tá aqui agora, que é a geração que vai estar diante da inteligência artificial dominando, se muitas profissões vão acabar, Letícia. Não vai existir, várias das profissões, inclusive criativas, né, vão deixar de existir. E quem é que vai estar pronto para isso? É aquele que sabe programador ou aquele que sabe fazer adequadamente, usar o software, não importa. Haverá nova profissão, uma nova profissão para essa pessoa. Qual é essa nova profissão? Não sei, ainda não sei, mas é preciso começar a preparar as pessoas. E, de novo, lá no século XIX para o século XX, tivemos a Revolução Industrial. Aqueles países que se adaptaram melhor foram os países que melhor investiram em educação. O Brasil vai sofrer demais com essa revolução tecnológica, que é uma revolução muito grande. Letícia, nós estamos falando o ser humano já está discutindo essa questão de ir para Marte, ou se nós vamos para Titã, quer dizer, a Lua de Júpiter agora vai vir uma missão para lá, né? Sim, o foguete, tinha uma frase que eu acho que era, foguete não dá ré. Não, o foguete dá ré agora, né? O foguete estaciona de volta. É um mundo que está transformando e, ao mesmo tempo, se você chegar lá no YouTube agora e você quiser aprender qualquer coisa, está disponível para você. Mas não é só isso. É preciso dar oportunidade para as pessoas aprenderem e incentivo. E incentivar as pessoas a aprenderem. Ô, João, com tudo isso, se você tem uma quantidade gigantesca, uma porcentagens absurdas de alunos que saem do ensino médio sem saber interpretar texto, sem saber falar o português direito, com conhecimentos mínimos de matemática, como é que esse aluno vai aprender daqui para frente? Se a gente não mudar essa maneira, essa fórmula de ensinar, não tem como. A mudança na educação... Não tem oportunidade. É lá na base. Se não ensinar no começo, eles nunca vão alcançar. Você pode colocar eles lá, mas eles, na hora da entrevista de emprego, ele não vai. Sim. É até injusto falar que você vai dar oportunidade se você não ensinar na base. Sim. Resumindo tudo que nós falamos aqui, você vê, a minha vida profissional... Eu me sinto um homem muito realizado, quando as pessoas me perguntam se eu mudaria alguma coisa, mudaria pouquíssimas coisas nas minhas escolhas, mas a escolha que eu jamais mudaria foi o quanto eu me dediquei ao meu trabalho e à minha família e aos estudos, porque eu continuo estudando. Então, assim, essa oportunidade que eu tenho de estudar, as pessoas precisavam ter. Mas, assim, eu fui incentivado pelos meus pais, eu estudei em boas escolas, então eu tive oportunidade. Não tem nem comparação, né, João? Sim. Realmente, você é uma pessoa que se dedica. Eu até ouso falar que o João é um pouco acima da média. Tanto em QI, quanto esforço, dedicação, você tem um perfil acima da média, por isso que você estuda tanto. Sorte sua que consegue, eu não sei como ele consegue ler tanto, estudar tanto, é seu. Mas eu acredito que tem outras pessoas... Eu sempre falo isso, durmo menos. Tem outras pessoas que têm essa característica e se tiverem uma chance, são as pessoas que vão virar cientista, que vão se destacar profissionalmente, porque algumas profissões você precisa estudar mais. Entrar numa boa faculdade de medicina, você tem que estudar muito, não dá para ser mediano. O mediano vai fazer outra coisa. Isso aí. Quem vai para aquele segmento, tem o cientista, o astronauta, o piloto de avião, dá para ser mais ou menos? Quando você está lá em cima no avião, não dá. Dá para ele ser mais ou menos? Passou, não, ele é bacana. Não, ele tem que saber, ele tem que saber, tem que estar pronto, tem que ter resistência, não pode ter nenhum milímetro, porque senão... Mas, Letícia, eu acho que isso é em todas as profissões. Eu acho que não é uma profissão em destaque que a pessoa precisa promover a excelência, né? Assim, então, na minha vida, tudo que eu me propus a fazer, eu me propus a fazer com excelência. Então, eu penso que a educação é a base de tudo e a gente tem que cada vez mais investir nisso. Verdade. João, nosso tempo acabou. Estourou, já faz tempo. Já faz tempo. Eu ficaria horas aqui conversando, porque a história do João é fantástica. Ele é um grande profissional, é um homem que estuda muito, tem uma capacidade enorme de aprendizado e de trabalho também. Pessoa que pega tudo e entrega. Vou fazer um filme, ele faz todas as partes. Ele cria, ele vê o tráfego na internet, ele sabe de tudo, escolhe os atores, dirige, olha para o câmera, vai na edição, escreve e entrega o filme pronto. E se o cliente perguntar qualquer coisa, de qualquer parte do processo, ele sabe. Você sabe que eu falo isso, só para finalizar então, eu falo isso sempre, que o cliente eu posso fazer o que o cliente quer,
Mas eu sempre mostro para ele que eu pensei para fazer, porque eu sempre penso para fazer qualquer coisa. Você gosta do que faz, né, João? Eu gosto do que faço, Letícia, mas eu preferia que fosse mais fácil, né? Parabéns, João. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Feliz de você ter vindo aqui. Eu que agradeço, Letícia. Espero que a gente, de alguma forma, tenha ajudado as pessoas a terem coragem de empreender e, mais do que isso, se inspirar para poder agir, né? João, obrigada. Se você gostou desse conteúdo, nós temos entrevistas novas todas as semanas aqui no canal do YouTube do Partido Novo. Já sabe, curta, comente, compartilhe. Aqui são as histórias do nosso pedaço, da nossa região. Um beijo e até a próxima.